Olá para você que acompanha as redes sociais do Instituto Global. Nós estamos começando mais um podcast Casos e Cases que traz aqui sempre histórias importantes de empresas, companhias, organizações que fazem a diferença em relação às práticas ESG e hoje não é diferente. E para fazer companhia nessa entrevista, aqui o presidente do Instituto Global, Pablo Feitosa. Seja bem-vindo mais uma vez, Pablo. Prazer é todo meu, William. E eu vou te dizer que nós escolhemos aqui um participante que é referência e tem quase 3 décadas de experiência em um universo chamado ESG e ele conseguiu acompanhar toda a evolução. Tudo isso e muito mais com quem? Com o Daniel Pérego, que ele é gerente sênior de ESG do Grupo Fleury. E o Daniel, ele acompanha os movimentos da sustentabilidade desde quando nem tinha esse nome, né? E não estou falando que ele é velho, não, viu? É porque, de fato, ele viveu, vivenciou e hoje atua no Grupo Fleury há quase 3 décadas, implementando, melhorando, sistematizando as práticas ESG da companhia, que recentemente, inclusive, recebeu um prêmio da revista Exame na área de saúde como exemplo em ESG. Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao Instituto Global, ao Grupo Arnone e também ao nosso podcast Casos e Cases. Imagina, eu que agradeço o convite, é um prazer poder participar aqui com vocês, dividir um pouquinho da nossa experiência e dessa jornada, né, de crescimento e evolução que a gente tem tido no grupo em relação às questões de ESG. Infelizmente, ainda nem todas as companhias têm essa tradição de tanto tempo que nós estamos falando aqui. O Grupo Fleury é referência em medicina diagnóstica, todo mundo conhece, eh, conhece todos os braços de atuação do Grupo Fleury, mas esse braço mais internalizado, esse de atuação da sustentabilidade, talvez as pessoas ainda não conheçam, né? Fala pra gente um pouco de como surgiu e de quando surgiu também, já que a gente está falando aí de mais de 2 décadas. Bom, as iniciativas, né, de ESG do grupo, né, que na época que eram caracterizadas como responsabilidade social, Aham. elas começaram a ser estruturadas no final da década de 90, né? E isso veio junto com um processo de melhoria de gestão da qualidade. Então, a gente começou um processo de certificação da qualidade baseado na ISO 9001, que trouxe uma estrutura ali básica, para a organização do ponto de vista de documentação, indicadores, planejamento e projetos, né? E na sequência nós fizemos a certificação da ISO 14001, isso em 2002, né? Formando o que a gente chamou de sistema de gestão integrado. Então aí começou a semente Uhum. da questão do ESG e da sustentabilidade. Foi com a qualidade e com o meio ambiente, né? O que aconteceu foi que ao longo desse período, né, e desse movimento de melhorar os processos, né, a gente começou a perceber que fazia sentido a gente trazer outros assuntos que tinham muita correlação com aquilo que a gente estava trabalhando, né? E a gente foi mudando, então, tanto a estrutura quanto os processos da empresa, né, com o objetivo de evoluir, né, nesse caminho e nessas práticas. Então, depois por volta de 2003, a gente agregou a área de qualidade e meio ambiente à área social da companhia, né? Hum. Ah, Aí a gente começou a falar da necessidade de ter uma aproximação com os stakeholders, ter um olhar mais estratégico para aquilo que a gente fazia. Então, em 2007, criamos a área de sustentabilidade, né? Aí já mudando também os nomes, acompanhando as Uhum. evoluções que estavam acontecendo no mercado, né? E depois, em 2021, né, mudamos o nome da área para ESG, né, para aproveitar um movimento que nós fizemos, né, no grupo, que foi justamente unificar o ambiental e o social, que já estava junto, né, com todas as questões do G da companhia. Então, a gente agregou, né, ao processo, ao sistema de gestão ambiental e ao programa de cidadania corporativa e social do grupo, né, todas as temáticas de governança, integridade, gestão de riscos, controles internos, e privacidade. E aí a gente unificou, né, o E, o S e o G, né? Um outro movimento importante que nós fizemos nessa época foi a mudança, né, da estrutura de ESG para a diretoria de estratégia e inovação. E o objetivo, né, desse movimento foi deixar claro para a organização e também para o mercado que ESG para a gente é um tema estratégico.
né, e que faz sentido eu olhar ele, né, sob o prisma da estratégia da organização, sobre o prisma das práticas de inovação e como isso integrado, né, pode fazer com que o ESG contribua de uma maneira mais direta para os resultados e para a performance do grupo, né. Então é uma história longa, né, aqui que eu falei bem curtinha, né, mas de muitos aprendizados, né, e que trouxeram uma evolução grande em relação ao tema na companhia. Hoje o grupo tem quantos colaboradores? Hoje nós temos cerca de 21.000 colaboradores e 5.000 médicos. 5.000. Então, 26.000 pessoas ali 26 no mil. total. Quais são os desafios para disseminar a cultura ESG para uma organização grande com milhares de pessoas, em estados diferentes, culturas diferentes, visões diferentes, né? Eu acredito que seja um movimento, e vocês são referência, por isso da pergunta, né? É, diário isso daí, né? Como é que acontece? Então, realmente é um desafio, né? Hoje, o grupo, né, ele possui mais de 20 áreas técnicas, que são as áreas centrais de processamento de exames, mas quando a gente olha para as unidades de atendimento, que são as unidades que atendem os clientes, são 530 unidades de atendimento, né? E a capilaridade da empresa é um desafio, né? Como é que eu faço essa mensagem, esse entendimento de ESG chegar até a ponta para que todas as pessoas estejam alinhadas com a estratégia da organização, né? E também porque nós somos uma área corporativa, mas nós não estamos presentes em todas as localidades, né? Então, esse é um desafio para a gente, né? E a gente usa muito, né, a função, né, e a figura dos gestores locais, né? E aí a importância de a gente trabalhar as lideranças em relação às questões da agenda de ESG, justamente para que eles sejam porta-vozes, né, de todo o sistema de gestão ESG da companhia, né? E nos ajudam a garantir que ali na ponta as coisas estão acontecendo também conforme as políticas corporativas, como as diretrizes, né? Então esse é um primeiro desafio, né? O segundo desafio que a gente tem é que o grupo, né, Fleury, ele tem crescido, né, não só organicamente, mas também inorganicamente por meio de fusões e aquisições. E quando a gente adquire uma marca, as marcas têm maturidades diferentes em relação às questões de ESG. Então, a gente tem um trabalho grande no processo de integração dessas marcas em equalizar, né, o sistema, o entendimento, né? E isso, claro, acontece em períodos diferentes, justamente porque tem marcas mais maduras, marcas menos maduras. Então, esse é um desafio que a gente tem, né? E que a gente tem buscado ali trabalhar não só com o envolvimento dos gestores, né, e da alta direção da organização, mas também por meio da revisão de políticas e processos, né, a melhoria continuada de todos esses sistemas para que a gente acompanhe a evolução e as mudanças que têm acontecido na própria companhia. A gente, você falando, eu fico imaginando o desafio, de fato, porque o ESG, ele tem alguns desafios, primeiro que é entender o pilar, né? As letras não podem ter tamanhos diferentes, embora elas tenham responsabilidades e caminhos diferentes, né? E depois a capilaridade de fazer chegar desde a alta direção, né, até o funcionário lá das unidades mais distantes, de onde não tem talvez um braço administrativo, alguém mais próximo dessa liderança que ouve todos os dias essa dinâmica. Mas eu vou fazer uma provocação dizendo assim: é mais fácil para vocês que há 20 anos lidam com isso, né? Porque tem gente que está só agora olhando para a sustentabilidade e eu imagino que eles enfrentam um desafio muito maior. Eu queria que você fizesse um paralelo entre o que vocês aplicam e até mesmo essa experiência de quem vocês estão vendo olhar somente agora para essa realidade, tendo que correr atrás do rabo do foguete, vamos dizer Uhum. assim. Não, com certeza. O fato da gente ter todo esse histórico, né, e os aprendizados nos permite ali aplicar, né, metodologias, né, e maneiras melhores de fazer, né, de movimentar a roda, digamos assim. Mas isso que você trouxe, William, é bastante interessante, porque a área de saúde em si é uma área que demorou para acordar para as questões ESG, Uhum. né? E é uma área que ela é muito heterogênea,
né? Só de laboratórios são cerca de 10.000 laboratórios no país, sem contar hospitais, clínicas, Uhum. né? Então, como é que a gente traz para o setor de saúde, por exemplo, uma homogeneidade, né? E um entendimento, né, da importância do ESG num ambiente tão heterogêneo, com empresas com níveis de maturidade tão diferentes, né? Então, quando a gente olha, né, o nosso próprio histórico, né, a gente começou ali pequeno, priorizando alguns temas, trabalhando sempre de uma maneira colaborativa na organização, né, coletivamente, com grupos de trabalho, né, com o apoio dos auditores internos, os monitores SG, né, que a gente chama internamente na companhia, monitores ambientais, etc., né, entendendo que a gente precisava realmente fazer uma construção que envolvia uma mudança cultural. E a gente não faz mudança cultural sem envolver as pessoas Uhum. da organização, né? Então, a gente foi fazendo esse trabalho, né, e com isso a gente foi descobrindo as melhores maneiras, né, de atuar, né, nesse contexto evolutivo e de mudança, né, e a área de saúde tem mudado bastante, né, nos últimos anos, né, e isso, claro, hoje nos traz, né, um aprendizado que nos permite ali resolver alguns problemas de uma maneira mais fácil, né? Mas para as empresas que estão iniciando, né, é um assunto não tão simples, né? Porque a gente vai esbarrar em mudança cultural, a gente esbarra em necessidade de investimento, né, e recursos para que as coisas aconteçam, no próprio entendimento das pessoas e dos gestores, né, sobre o que é o ESG, e isso de alguma maneira vai precisar ser endereçado nessas organizações de acordo com as suas próprias culturas, né? Porque o jeito de fazer de uma empresa não necessariamente é o jeito que vai Uhum. funcionar em outra empresa, né? Ela precisa descobrir esse caminho para que ela consiga aos poucos avançar nessa pauta, assim como a gente vem avançando aí nos quase 30 anos de atuação em ESG da companhia. O DNA do Grupo Fleury, quando eu analiso de fora, eu percebo que é um grupo que está sempre na vanguarda. E um case de vocês que me chamaram muita atenção foi a primeira emissão de debêntures Hum. ESG. Isso me chamou muita atenção, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa primeira debêntures que vocês lançaram, como é que surgiu, os impactos, enfim. Esse é um processo foi bastante interessante e bastante trabalhoso, né? Foi a Imagino, primeira é Imagino. verdade. empresa de saúde, né, É, a emitir uma debênture. Essa debênture é caracterizada como SLB, né, Sustainability Linked Bonds. Então, a gente tem, né, a emissão de debêntures atrelada ao atingimento de metas ESG. No nosso caso, são duas metas, uma meta ambiental e uma meta social. A meta ambiental é reduzir em 20% a geração de resíduos biológicos da companhia, né? E a meta social é atingir 1 milhão de pacientes das classes CDE atendidos por meios de produtos e serviços do grupo, né? Até porque o grupo Fleury ele surgiu muito como um grupo posicionado nos mercados premium, intermediário, Uhum. né? E a gente queria expandir essa atuação ali para os demais públicos, para as demais camadas sociais da população. Isso demandou um esforço da companhia. Então a gente fez essa debênture em 2021 foi um processo trabalhoso, porque chegar até a definição dessas metas não foi fácil. A gente analisou uma série de variáveis, né, porque são metas de longo prazo. Uhum. Né? Então, entendendo onde a gente iria chegar como companhia nos próximos 5, 6 anos, quais seriam os nossos desafios, quais seriam os números, né, que seriam desafiadores para que a gente pudesse atingir e atrelar isso nessa emissão, né? E foi algo bastante inovador. A gente foi a primeira empresa de saúde aqui do país a emitir uma debênture com critérios de sustentabilidade, né? E também a segunda, né, por fazer isso no varejo e com metas sociais, né? Então, foi um processo bastante interessante, né? Mas foi importante, né, por dois motivos. Primeiro, porque muitas pessoas entendem que ESG e financeiro são áreas ali que não se Que não conversam, né? Porque conversa. uma quer gastar e a outra quer segurar, né, o recurso, né? E a gente fez essa emissão de debêntures falando, é possível sim, né, combinar ESG
e resultado financeiro para a companhia, porque foi uma debênture de muito sucesso ali na captação, foram R$ 1 bilhão captados na emissão da debênture, né. Então a gente conseguiu cruzar, né, essa ponte ou criar essa ponte, né, entre assuntos que muitas vezes são vistos ali como controversos ou contraditórios e não são, né. E o segundo ponto foi que a debênture também nos trouxe, né, uma maneira de reforçar internamente para a organização a importância do tema para a companhia, né. Então hoje a gente tem as metas de debêntures, mas essas metas de debêntures, elas também se refletem, por exemplo, no programa de remuneração variável do grupo. Então hoje a gente tem dentro do programa de PLR, da companhia, 10%, do atingimento do programa está ligados a indicadores ESG, dentre os indicadores, a redução de resíduos biológicos e a ampliação do acesso à saúde. Então, a gente também utilizou, né, a emissão das debêntures como uma maneira de reforçar estrategicamente o tema dentro do grupo, além do mercado. Você falou algumas coisas em relação à debênture que chamam a atenção e nos trazem luz algumas discussões que são importantes. Uma delas, quando você fala de ampliar o atendimento a classes D e E que não eram tão atingidas pelo trabalho de vocês. E quando a gente fala isso, é importante que o empresário que nos ouve entenda que ESG, nós não estamos falando de filantropia, né, só de filantropia, mas garantir acesso com preço justo, bem equilibrado, percebendo, criando produtos para garantir acesso, isso também é ESG. E é isso que faz com que companhias como Grupo Fleury tem um faturamento expressivo a partir de um produto que ninguém estava olhando. É bem isso mesmo, né? O ESG não é para gastar mais, é para faturar mais mitigando riscos, né? Com certeza, né? Além da questão, né, de mitigação de riscos, reforço de reputação e imagem Uhum. das organizações, a gente precisa olhar o ESG sob a perspectiva do negócio, né? O ESG ele precisa trazer elementos que ajudem a empresa a performar melhor, a melhorar o seu desempenho, inclusive o desempenho financeiro, né? Mas fazer associação entre ESG e negócio e estratégia da organização não é algo muito simples, né? Isso demanda um entendimento ou de uma desconstrução do próprio conceito de ESG, porque a visão de ESG ligado à coleta seletiva, a doações, a ações filantrópicas, ela ainda é muito forte, né? E a gente precisa então entender como é que ele traz benefícios para o negócio, né? E a gente aprendeu ao longo, né, dessa nossa jornada também essa questão, né, de que ESG ele precisava ter um vínculo maior com o negócio, né? A aproximação, né, da diretoria de estratégia, ela facilitou, né, esse entendimento, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, o negócio de saúde, ele é um negócio vinculado totalmente ao S do ESG, Uhum. né? Ampliar acesso, né, à saúde num país que tem os desafios de saúde que nós temos é uma missão social. E a gente pode fazer isso por meio de programas sociais, voluntariado e filantropia, mas também por meio da criação de produtos e serviços da companhia que possam ampliar o acesso para pessoas que hoje, por exemplo, não têm acesso à saúde suplementar, os planos de saúde privados, né? E a gente, então, trabalhou essa narrativa internamente na organização para que as pessoas entendessem que o negócio em que a gente atua tem uma característica social, isso é ESG e, portanto, isso é um tema estratégico para a organização. E as empresas, então, precisam entender, né, onde, por meio dos seus negócios e serviços, ela consegue criar esse link com as temáticas de ESG, e isso vai facilitar ali o entendimento, né, da companhia e do mercado, né, acerca dos investimentos que ela faz em ESG, porque ela entende que isso é realmente um assunto estratégico. A captação de 1 bi que você mencionou, de debêntures, talvez já nos dê um caminho de que a decisão foi extremamente acertada, né? Sim. Agora, dentro do negócio, é possível mensurar o quanto essa criação de novos produtos, de novos processos voltados ao ESG trouxeram de resultado? Vocês conseguem? Vocês têm isso muito claro? Se não financeiramente, na cultura interna, falar, olha, realmente dá certo? Como é que é? Então, a gente tem, né, a ampliação do acesso à saúde, né? Hoje é o principal posicionamento em ESG do Grupo Fleury, né? Isso Uhum. está refletido na estratégia da organização, isso está desdobrado no plano estratégico da companhia e, consequentemente, nos projetos ali que acontecem ao longo das linhas de negócio, né? Então, a gente tem
eh eh, linhas de negócio que foram criadas, né, para conseguir atingir essa população. Então, a gente tem marcas que a gente chama de marcas do segmento acesso, né, que conseguem trabalhar com planos de saúde, por exemplo, mais básicos, que anteriormente nós não atendíamos, né, para atingir parte dessa população. A gente tem planos de desconto para pacientes do SUS, a gente tem cartões de desconto, né, a gente tem a plataforma de saúde ID, que é um marketplace em saúde, né, que foram todas linhas criadas com esse propósito de ampliar o acesso à saúde para quem não tinha planos de saúde ou para quem tinha planos de saúde básicos que não davam acesso aos serviços ofertados pelo grupo, né. E a gente consegue hoje mensurar qual é a quantidade, né, de clientes que estão sendo atendidos por meio desses negócios, e a gente consegue ali, por meio de pesquisa, georreferenciamento, chegar inclusive ali ao entendimento da classe social a que ele pertence e mostrar isso para a organização, né? De que maneira a gente está conseguindo atingir essas E metas. já teve momentos de inversão de prioridade a partir da estratégia que deu certo, a ESG? Em que sentido, William? Um produto que tinha um peso X e passou a ter um peso Y dentro da companhia, porque é uma estratégia ESG apontada pelo departamento Uhum. e que de fato deu resultado? Assim, né, quando a gente coloca as marcas do segmento acesso, né, e a Uhum. gente tem marcas no Rio de Janeiro, e em São Paulo, principalmente, essas marcas elas têm trazido uma rentabilidade, e uma receita para a companhia, né, que a gente não captaria caso elas não tivessem sido criadas, né. Uhum. Então, a própria a maturidade que o negócio vai trazendo, né, e a receita e o faturamento que ele traz, né, atrelado, né, uma marcas que já nascem com esse propósito de ampliar o acesso à saúde, a gente começa a enxergar, né, resultado entrando aqui para o balanço da companhia. Muito bom. Como é que vocês fazem para envolver os fornecedores e parceiros dentro do mundo ESG? Então, hoje a gente tem um programa de relacionamento com fornecedores que chama PERC, né? É o Programa de Excelência no Relacionamento com a Cadeia de Fornecimento. Tá. A gente atua nesse programa com os fornecedores que estão localizados ali na curva AB, né, de oferta de produtos. Eles são responsáveis por quase 50%, né, das compras da companhia, né? E esse programa, né, ele é estruturado no formato ESG, então tem ali o módulo E, o módulo S e o módulo G, né? E a gente faz tanto a avaliação, né, desses fornecedores em relação às práticas que eles têm, né, de ESG, né, e a gente tem focos diferentes, né, esses focos mudam ao longo do ano, então teve anos onde a gente focou mais, por exemplo, em entender questões relacionadas à diversidade e inclusão, né? Hoje a gente tem olhado mais para mudanças climáticas e respeito aos direitos humanos, né? E a gente traz isso para dentro do programa como um programa de reconhecimento. Então, a gente faz ali a avaliação inicial das práticas, né? Ele tem indicadores, né, que nos permitem monitorar o progresso dos fornecedores em relação a esses diferentes pontos. Quanto mais melhoria ele traz, maior a pontuação dele, né? Esse programa ele tem diferentes categorias ali de Uhum. serviços, e no final a gente faz uma premiação, né? Então a gente reconhece os melhores fornecedores, né, em relação a cada uma dessas categorias. Muito bom. E a ideia é lançar justamente esse desafio, né? Olha, quanto mais você melhorar as questões em ESG, né, maior será a sua pontuação, né? Maior a sua chance de premiação no grupo e de ter esse reconhecimento, né? E é muito interessante porque quando a gente começou esse programa, ele tem mais de 10 anos, Uhum. né? No início, Olha. a gente precisava muito explicar para os fornecedores o que era Isso eu ia falar. ESG, sustentabilidade, por que a gente estava fazendo isso, por que isso era importante, né? Por que Porque, que você quer cuidar da minha empresa, né? Basicamente exatamente, é isso, né? e trazer isso como algo que também ali era importante para o relacionamento dele, não só com o Fleury, mas que isso seria importante para o relacionamento dele com outros clientes que ele tinha, né? E para o próprio desenvolvimento interno da organização, né? Então, isso também foi um aprendizado, né? E os fornecedores foram amadurecendo. Uma das linhas, né, que a gente tem dentro do programa PERA e que traz pontuação são ideias, né? Então, o fornecedor, a gente tem uma plataforma própria ali dos fornecedores, eles podem colocar ideias
relacionadas a questões de ESG da companhia, né? Quanto mais ideias aprovadas e implantadas, né, maior também a pontuação dele no programa, quanto maior o ganho com essas ideias, maior a pontuação no programa. E hoje os fornecedores, eles colocam muitas ideias, né? No começo eram poucas ideias, hoje já são muitas ideias, né? Com ganhos significativos ali para a organização e também para o próprio fornecedor. E a gente tem questões que foram implementadas, por exemplo, de logística reversa, manobra feminina nas unidades, né? Melhorias em processos de governança, melhorias em processos ambientais ligados à diversificação, por exemplo, de fontes energéticas, né? Carros elétricos, por exemplo, nas frotas logísticas, elas foram ideias implantadas junto com os fornecedores que surgiram no contexto desse programa de relacionamento, né? Mas que também com 10 anos, né, de aplicação, né, a gente tem aprendido bastante. E acho que eles também, né? Porque Sim. a troca, essa troca é fundamental. Acho que começa com estranhamento mesmo, né? Se a gente falar de voltar 10 anos no tempo, o ESG praticamente não existia, o conceito já havia sido lançado, completa 20 anos Uhum. em 2024, mas a discussão sobre o tema era muito superficial, né? E mesmo a Sim, sustentabilidade, o pêndulo para o meio ambiente, para o ambiental, era muito grande e ofuscava outras ações também, né? uhum. Como é que vocês fazem para não deixar esse pêndulo aí meio desgovernado, né? Porque é uma dificuldade, né? A gente tende ali dentro do ESG, dependendo do foco de cada companhia, a gente tende um pouquinho para um lado, para o outro. Como é que vocês fazem esse equilíbrio? Então, primeiro é trabalhar a importância, né, de cada uma das letras do ESG, né? É claro que quando a gente olha, por exemplo, uma empresa de saúde, a questão do S é muito forte para a Uhum. gente, né? Verdade. Mas a gente não pode descuidar nem do E e nem do G, até porque existem questões ali relacionadas a esses temas que são questões regulatórias, né? Então a gente precisa trazer um entendimento, né, da importância de cada uma dessas vertentes para a companhia, né? A gente precisa entender dentro de cada um desses temas quais são as prioridades, né? Porque os recursos não são infinitos, né? Os recursos humanos e Sim. materiais, né, não são infinitos dentro das organizações. A gente tem um orçamento que precisa ser cumprido, então a gente precisa fazer boas escolhas de onde aplicar o dinheiro da organização. Então a gente precisa de uma boa prática de priorização, tá? Então, entender a importância, garantir boas práticas de priorização e a comunicação e relacionamento constante, né, com os stakeholders da companhia, stakeholders externos e também os stakeholders internos, né, porque a agenda ESG é uma agenda coletiva, né? Por mais que a gente esteja fazendo coisas no Grupo Fleury, a gente sabe que isso, perto do tamanho dos desafios, né, que a gente tem no país, né, nos estados, né, e os desafios globais, ele ainda é muito pouco, né? Então, se a gente traz isso, unindo esforços com outras empresas, né, que atuam no setor, a gente consequentemente consegue ampliar o impacto dessas É iniciativas, isso que eu ia te né? perguntar. Vocês têm dentro do segmento, vocês têm uma unidade de pensamento, não sei, uma associação, uma conversa para que ações integradas possam surtir resultados coletivos? Então, a gente tem algumas associações, né? Uhum. Essas associações, elas no último 1 ano, 2 anos, começaram a falar mais de ESG na área de saúde, né? Uhum. Mas ainda é um desafio por causa da heterogeneidade que a gente tem dentro do setor, Eu Sim. né? imagino. Mas eu posso citar uma das associações, que é a Abramed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Ela tem um comitê ESG, eu sou diretor desse Ah, que comitê, legal. Muito bom. coincidentemente, né? E a gente tem feito ali comunicações e eventos, né, para trazer o entendimento da importância do ESG para as empresas de saúde, né, e ajudá-las também a buscar ali, por meio da troca de experiências e aprendizados, né, gerar ali, suscitar reflexões para que elas pensem qual é a melhor maneira delas começarem a trabalhar com esse tema internamente na organização, né? Então, ainda é um movimento inicial, né, novo, de
há 2 anos, né, mas que tem buscado mover a roda do ESG dentro do setor de saúde, né? Existem também associações que atuam mais voltadas ali a hospitais, a própria ANAP, que tem Uhum. trazido isso, né, essas discussões, né? Ah, mas tem um caminho grande ainda a ser percorrido. Daniel, meu amigo, você que é head de sustentabilidade do Grupo Fleury, eu percebo que está tendo uma escalada muito grande por procura de profissionais para atuar na área de sustentabilidade e tem faltado, né? Até porque as empresas estão se despertando para o tema agora, né? Eu digo a grande massa, né? Qual o conselho que você dá para quem deseja ingressar nessa área? Bom, acho que quando a gente fala, né, de profissionais de sustentabilidade, né, ou de ESG, né, a gente está falando de uma série de características, né, que são, e tem questões que são técnicas e tem questões que são mais comportamentais, né? O pessoal tem usado muito o termo green skills, né? Ah, eu não sou muito fã desse termo porque ele traz muita associação ali ao ambiental, né? E se aprofundar tecnicamente em questões ambientais faz parte, mas o profissional que atua em SG não atua só com a questão ambiental, né? Ele precisa ter uma visão mais ampla, né, também das outras temáticas. Então, eu diria que precisa se aprofundar no conhecimento técnico, isso pode ser conseguido por meio de formação acadêmica, curso, pós-graduação, né, mas também ali por meio do acionamento de networking, benchmarkings, redes de contato que possam trazer, né, para o profissional que quer atuar nessa área uma visão, né, do que efetivamente é a área, o que as empresas procuram, né, e o que ele precisa ali trabalhar do ponto de vista de conhecimento técnico, né, para poder atuar na área, né? Porque isso é uma questão interessante. A gente não tem um profissional ESG, Sim. né? As É pessoas não verdade. são formadas em ESG. É isso A mesmo. gente tem pessoas de diversas formações acadêmicas atuando na área. Então, geralmente são pessoas que são formadas ali em diversos cursos, mas que vão se aprofundar por meio ali de pós-graduação, né, de cursos de extensão universitária, etc., para trazer um conhecimento adicional que provavelmente elas não tiveram na formação. Então, a questão técnica é uma questão importante. Mas tem uma questão comportamental e de habilidades e competências que eu acho que é até mais importante, né? A pessoa que quer atuar na área de SG, ela precisa ter skills de comunicação e negociação muito importantes, É verdade. né? Por quê? Porque você vai falar de um tema que pode ser valorizado na organização ou que talvez esteja em fase inicial, que Sim. não seja ainda tão valorizado, e ela vai precisar convencer que vale a pena investir naquela questão, né? Então, como é que eu me comunico adequadamente? Como é que eu envelopo a questão de SG, né, dentro de um discurso mais estratégico, mais ligado ao negócio, para mostrar que isso vale a pena para a companhia, né? Então, negociação e comunicação são questões importantes. Visão sistêmica, a gente precisa entender do negócio, eu não consigo fazer uma proposição de ESG ligada ao negócio se eu não entender minimamente o que é o negócio da companhia e Sim. como ele funciona, né? Conhecimento da cultura, assim, de como eu falo com um determinado gestor, muitas vezes não é a mesma maneira que eu vou conversar com outro gestor, né? Então, por isso que eu falo muito das questões dos skills, nas habilidades de comunicação e negociação, né? Precisa ter resiliência, né? Porque ao longo da jornada, né, a gente recebe muitos nãos, Uhum. né? E se a gente desistir no primeiro não, a gente não segue na área, a gente tem que insistir. Muitas vezes não é o momento, mas em algum momento mais propício eu retomo aquele tema com uma outra narrativa, com outros argumentos, e eu consigo implementar aquilo internamente dentro da organização. E também a visão de coletividade e cooperação, né? ESG é uma agenda coletiva, né? O profissional ele precisa trabalhar, né, na interação com as outras áreas da organização, com os colaboradores, com parceiros externos, né, para reforçar essa rede, né, e propor ali iniciativas que contem com o apoio interno, mas também externo na organização, né? Isso traz força para a temática, né? E nunca esquecer de buscar esse vínculo com a estratégia da companhia, né? Sempre mostrar de que maneira esse assunto ele conversa ali com a estratégia, com o negócio, né? E que ele não é uma agenda paralela, isolada, mas que ela é uma agenda que faz parte da estratégia da organização.
Eu acho que o GA3 ganhou um novo professor, viu? Eu pensei nisso. Eu pensei nisso. O nosso Poucas, evento será aqui no WTC. Já temos um speaker. não é? Hum, E poucas vezes a gente viu falar da transição, e o GA3 é um braço do Instituto Global voltado para educação e capacitação, e poucas vezes a gente ouve falar com tanta clareza E propriedade. e propriedade do quanto é importante essa transição e do quanto ela pode ser multidisciplinar e deve ser mesmo. Eu sou jornalista, estou aqui me especializando em ESG, administrador de empresas, passou por grandes corporações, está ali lidando com ESG, você é físico, que é O farmacêutico. farmacêutico, está lá lidando com ESG há quase 20 anos, né, na corporação, profissões 27 anos, completamente distintas as profissões, lidando com a mesma temática, e nem sempre nas mesmas. Eu sou jornalista, estou aqui no ESG, nem sempre estou lidando na comunicação, mas internamente dentro da corporação, você também. Essa diversidade de profissões ela é extremamente necessária, inclusive, para que de fato o ESG prevaleça, né? Sim, sim. Com certeza, né? E a gente fala muito, né, no contexto de ESG e no social, das próprias questões de diversidade, né, equidade e inclusão, né? E isso começa ali em entender, né, que os diferentes skills, as diferentes habilidades, elas são complementares, né? E por isso que é importante, né, para o profissional que trabalha com ESG ter essa questão da diversidade em mente, Uhum. porque ele não vai saber fazer tudo. E não vai ter todos os conhecimentos necessários. Mas se ele souber envolver e trazer as pessoas para perto dele, as pessoas que podem complementar, né, os seus tanto as competências e as suas habilidades, quanto o conhecimento técnico, né, ele consegue ali criar uma rede capaz de criar esse movimento dentro da organização, né? E isso envolve ali entender, né, que as pessoas pensam diferente, agem de maneira diferente, né, e que isso é importante também, né, e muitas vezes até para gerar provocações que vão nos fazer pensar fora da caixa, né. Gostei demais, viu? Olha, Legal, mas podem me convidar, eu sou Já professor, tá. então tenho o maior prazer em falar sobre esse tema. Eu ia falar intimar, mas já que ele usou o termo convite, eu vou manter a elegância. Mas esse conhecimento de espaço-tempo que você tem, eu acho que ele é fundamental nessa nossa fundamental. conversa, né? Porque Olha, raras vezes a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que envolvido em um processo tão maduro do ESG. E aqui nós temos o Dr. Alexandre Nuni também, há 20 anos, quando nem se falava de nada disso, decidiu que todas as empresas do grupo, corporações, nasceriam e cresceriam e se solidificariam com base na sustentabilidade, e tem sido assim. E nessa nossa jornada de encontrar pessoas com o mesmo propósito, raras vezes a gente encontrou empresas, corporações ou profissionais com essa maturidade consolidada, né? é raro. Que tem como desafio, claro, né, disseminar essa cultura dentro da sua corporação, dentro de onde você atua, como professor também. Essa talvez seja a grande missão de todos nós que estamos lidando hoje com essa temática, é fazer com que ela prospere, porque ao final e ao cabo nós teremos empresas mais saudáveis, melhores e um planeta também melhor, né? Com certeza, né? A gente trabalha ali internamente, né? Muito tema que tem que ser ganha, né? O pessoal fala ganha, ganha, a gente fala ganha, 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 né? Ganha a empresa, ganha o meio ambiente, ganha a sociedade, né? Então, a gente tem que buscar, né, as conexões, as intersecções que vão trazer esse ganho ou esse benefício mútuo ali entre todas as organizações e os atores envolvidos na pauta de ESG, né? Se a gente cria relações, né, onde só um está ganhando, tem algum problema com a minha visão ou a minha estratégia de ESG, né? Todo mundo precisa ganhar e crescer junto, né? Acho que esse é o grande propósito aqui da temática, né? Eu queria entrar num tema que vocês recentemente estão duplicando o núcleo técnico operacional de vocês, é isso, né? Duplicamos. Duplicando, né? De 4.000 e pouco para mais de 8.000, né? Uhum. Quando a gente tem uma oportunidade como essa de transformar um espaço, um lugar, uma operação, nós também temos a oportunidade de começar do zero, às vezes algum processo que a gente sempre sonhou, principalmente na área de sustentabilidade, né? A gente começa meio que pelo meio do caminho tentando fazer, mas quando a gente começa algo, a gente tem a oportunidade de fazer
ações que tornam os resultados talvez mais eficazes. Tem exemplos disso nessa operação de redução de resíduos? Não sei o que você pode contar para a gente que essa operação proporcionou? Uhum. Não, sim, com certeza, você tem razão, William, né? O fato da gente estruturar, né, uma operação, né, ou um prédio do zero, né, nos traz ali oportunidades de trazer esse conceito também na própria construção, né, do empreendimento, que foi o que aconteceu, né? Mas a gente conseguiu fazer isso porque nós tínhamos gestores que já estavam sensibilizados com as questões de ESG, né? Uhum, Isso é uma questão interessante, né? Quando a gente percebe que o ESG ele está disseminado na companhia, né? Eu, como área de ESG, não trago a responsabilidade só para mim. Né? Todo mundo tem a sua responsabilidade e as ideias começam a surgir. Então, muitas das questões, por exemplo, de ganho ambiental que foram trazidas, né, na construção da nova sede, não foram ideias minhas ou da equipe de SG. Foi falar para o diretor de manutenção, a equipe de manutenção, de expansão e facilities, que trouxeram, porque entendem que esse tema é relevante para a companhia, né? E a gente tem unidades, né, que foram, ao longo do ano, certificadas com o selo LEED, que é um selo uhum, americano ali de construções sim. sustentáveis, né? Nós tínhamos 4 unidades, e isso trouxe um aprendizado também, né, para nós ali de possíveis técnicas e metodologias de construção e de operação, né, que poderiam ser trazidas para dentro das nossas unidades, Uhum. né, independentemente de buscar ou não o selo da certificação LEED. Então, esse aprendizado a gente também trouxe para a nova sede administrativa do grupo, ela fica aqui em São Paulo, no bairro do Brooklyn, né? Então, ela é uma unidade que ela trouxe todo um conceito ali diferenciado de iluminação, de escolha dos equipamentos, né, para que a gente tivesse um consumo de energia bem menor, né, do que a gente comumente tem. A gente Uhum. tem um desafio na área de saúde, a gente tem muitos equipamentos analíticos que processam os exames, que precisam ser mantidos a determinadas temperaturas, porque se o ambiente ficar muito quente, ele começa a dar problema e isso pode afetar o resultado das análises, né? Isso implica um uso muito intensivo de ar-condicionado, Sim, por exemplo, né? Que é um grande vilão no consumo de energia. exato. Então, teve todo um trabalho ali na escolha dos equipamentos, né? Na escolha dos mecanismos de iluminação, em como a gente podia aproveitar melhor a iluminação natural para reduzir esse consumo, né? A gente também trouxe outros elementos para dentro do prédio, então tem uma estação de tratamento de efluentes, tem uma estação de tratamento de águas cinzas, que são as águas que saem da lavagem de mão, chuveiro, etc., né, que podem ser utilizadas ali para lavagem de áreas externas, irrigação, etc., né? Ah, trouxemos também, né, questões diferenciadas do ponto de vista de gestão de resíduos. Então, quando nós criamos a área que a gente chama de automação, que é a área que processa o maior número de exames hoje da companhia, porque a maior parte dos exames hoje são automatizados, né? E são os exames mais comuns de sangue que a gente está acostumado a coletar, Uhum. né? E a fazer, né? A escolha da linha de automação, né, também levou em consideração, né, esses aspectos, para que a gente tivesse um consumo menor ali de água, energia, mas principalmente uma geração de resíduos menor, né? Como é que isso acontece tecnicamente, né? Hoje eu tenho linhas de automação que realizam diversos exames, elas são conectadas, né? Então eu consigo coletar um exame, eu coloco ele no início da linha de automação. Por meio da leitura de código de barras, ele percorre uma esteira que vai levando ali ele nos diferentes equipamentos que vão processar os exames que aquele paciente precisa, né? O que que isso me traz? A possibilidade de, num único tubo, consolidar ou agrupar muitos exames, né? E aí, ao invés de coletar 5 tubos, eu coloco, por exemplo, 2 tubos do É, paciente. Isso vai trazer um maior conforto para o paciente, mas vai trazer também uma menor geração de resíduos, né? Porque são tubos a menos sendo coletados e que depois eu vou precisar descartar, descartar. né? E aí, então, a escolha da própria linha de automação dos equipamentos levou em consideração isso também, né? E foram questões que surgiram ali desde o planejamento, o projeto da nova área técnica aqui em São Paulo. E quando se planeja os detalhes, né, Pablo? Não tem como dar errado, né? Não tem. Então, com certeza, com certeza. Eu estou super feliz com essa nossa, eu ia falar live, né?
que daqui a pouco a gente vai botar ao vivo, Vai. mas no nosso podcast, porque faz tempo, né, William, que a gente faz podcast e não tem um conteúdo tão rico assim, né? Exatamente. Que tem uma largura e profundidade de conhecimento e uma vivência, uma experiência real, né? Isso é muito bom. Que bom que Parabéns, agradeço. Aqui a parabéns. gente anda falando muito de inteligência artificial e muitas vezes falando desse paralelo entre ela e o ESG que já convergem em muitas situações e eu estava lendo que vocês também têm apostado em muito de inteligência artificial dentro das operações, né? Tem trazido resultado prático no ESG? Sim, a área de saúde é uma área que tem evoluído no uso da inteligência artificial, né? Tanto a inteligência artificial ali, machine learning, outros mecanismos, como a inteligência artificial generativa, né? E a principal, né, atuação ali dentro da área de saúde, né, que tem impacto mais direto na oferta de serviços, é justamente como que a gente consegue usar, por exemplo, a inteligência artificial para fazer uma triagem, né, de pacientes que me permita, por exemplo, identificar casos mais críticos, né, ou de maior gravidade de determinadas condições, que se eu dependesse ali somente de uma análise humana, né, demoraria mais e demoraria mais tempo. E depois também, como é que eu posso usar a inteligência artificial para trazer diferentes dados relacionados à saúde do paciente e trazer uma visão integrada daquele paciente de maneira que a gente tenha um melhor tratamento, né? Porque hoje a gente tem um sistema de saúde que traz uma visão meio fragmentada, né? Eu passo num médico, passo com outro médico, passo para um laboratório, passo um hospital, não necessariamente eles se conversam, né? Então, eu olho, né, para fatias da minha saúde, mas quem olha para o todo, né? E a inteligência artificial, né, tendo acesso a esses dados, pode auxiliar, né, a fazer uma consolidação e uma combinação, né? A gente tem utilizado internamente, né, alguns mecanismos de inteligência artificial para fazer essa consolidação de dados, né? E a gente tem sistemas, por exemplo, que hoje, por inteligência artificial, conseguem analisar determinados exames e identificar se aquele paciente tem um risco maior, por exemplo, de ter embolia pulmonar, né? Caramba. Ou de ter, eh, por exemplo, um problema neurológico, né? E aí o que acontece? Quando isso é identificado pela inteligência artificial, eu consigo antecipar ou acelerar a liberação do resultado desse paciente e consigo conversar com o médico desse paciente, né, para que ele também tenha uma atuação mais rápida, já que eu tenho ali uma Opa. variável indicando uma maior criticidade da condição de saúde daquele paciente, né? Sensacional. E a gente também tem discutido, né, como que a gente pode trazer isso para questões mais diretamente ligadas a ESG, né? Como que eu posso utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para otimizar ou para reduzir resíduos na organização, né? Ou eventualmente para fazer combinações ali de algoritmos que me permitam controlar melhor o consumo de energia das unidades, né? Então são questões ali que transitam as conversas relacionadas ao uso da inteligência artificial. É claro que existem outros aspectos de ESG que precisam ser considerados, né? Principalmente no G. Como é que eu utilizo a inteligência artificial de uma maneira ética? Uhum. Como é que eu consigo criar algoritmos que não reproduzam os meus vieses, preconceitos, que estão ali dentro da cabeça dos desenvolvedores, né? Como é que eu consigo, por meio da inteligência artificial, ajudar ali a sociedade a progredir e não criar mais desigualdade, né? Criando a camada de quem sabe mexer com a inteligência artificial e quem não sabe, né? Então existem aspectos ali, principalmente ligados ao G, né, que precisam ser conversados, né? E existem aqui no Brasil também a gente tem um projeto de lei, né, discutindo ali a questão do uso da inteligência artificial, né, e como a gente pode ter mecanismos de governança que reduzam, né, o risco de um mau uso da tecnologia, né, e da própria inteligência artificial. Então é uma temática que conversa com diversos elementos e as vertentes de ESG, né, e é importante que a gente esteja conectado também com essas discussões. Muito bom. Gente, conversamos aqui com o Daniel Pérego, ele é gerente sênior de ESG do Grupo Fleury. Literalmente uma aula, uma das mais completas que nós tivemos aqui, pelo histórico de vida, pelo histórico da companhia. E espero que vocês tenham gostado. O Grupo Fleury é uma referência enorme para todo o país, como companhia, como organização. 26 mil funcionários, uma história que dispensa aqui comentários. Esse prêmio em ESG, por tudo que a gente ouviu aqui hoje, acho que é mais do que Justo, né? sustentado e justo, né, Pablo? A gente Verdade. só tem a agradecer a você, Daniel,
pela forma como aceitou nosso convite de forma bastante rápida e também bastante carinhosa com o Instituto Global. A gente fica muito feliz, porque essa é a nossa missão, levar essas boas histórias, levar esses bons exemplos adiante, e que eles sejam replicados, sim, mais rapidamente possível por toda a sociedade. Imagina, eu que agradeço o convite novamente, foi um prazer Imagina. participar aqui desse momento, falar sobre um tema que é tão especial e importante para mim e também para o Grupo Fleury, e é sempre um prazer poder compartilhar aqui as nossas experiências, né, e de alguma maneira poder aqui estimular outras pessoas a se envolverem com essa pauta, e se engajarem, né, na busca de soluções mais sustentáveis aqui, né, para a sociedade e para o planeta. Prazer é todo nosso, Daniel, pode ter certeza disso. E tudo isso e muito mais, casos e cases. Muito bem, é claro, a gente volta aí a qualquer momento com mais um episódio. Claro, todo dia você acompanha também as notícias no nosso jornal, o primeiro do Brasil, né, que leva as informações do ambiental, do social, da governança até a sua casa, até o seu rádio, até o seu carro, até o seu celular, leva até você. E claro, se você gostou desse podcast, duvido que não, compartilhe, leve a informação adiante, porque só assim nós de fato vamos multiplicar essas boas novas que vêm a partir do ESG. Até a próxima.